Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like, compartilhar essa mensagem e ativar o sininho para receber todas as notificações. Hoje um devocional diferente, pois faremos aqui um estudo nas Escrituras a respeito do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para falarmos sobre o dia do nascimento, antes começaremos a falar sobre um personagem muito importante nesse enredo. Vamos falar de Herodes, o Grande. Herodes, eu posso chamar o Herodes de a crueldade em pessoa. É um rei sanguinário que assassinou grande parte da sua família para defender aí o seu reinado. Todos que de alguma forma ameaçassem sua posição, ele simplesmente mandava matar. Matou filho, matou sogra, matou sua própria esposa, matou a família da esposa, matou a mãe, que está inclusa aí na família da esposa, né? E por que ele matou a família da esposa? Porque eles eram nobres e ele pensava que de alguma forma eles poderiam usurpar aí o seu trono. E entendendo esse lado cruel de Herodes, nós começamos a compreender um dos episódios mais cruéis na Bíblia, que está lá descrito em Mateus capítulo 2, a partir do versículo 13, que é a matança dos inocentes. E deixa eu te perguntar, você já se perguntou por que Herodes mandou matar as crianças, no caso do sexo masculino, de até 2 anos? Você já se perguntou isso? Vamos, primeiramente, descrever como nos foi ensinado até hoje sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus. Nós entendemos assim: Maria e José estavam de viagem, pois haviam saído de Nazaré por causa do alistamento para ir para Belém, e chegando em Belém, Maria aumenta suas dores de parto, o que fez José começar a ir a procurar um lugar para o menino nascer, mas naquele lugar todas as hospedagens estavam cheias. Então eles acharam uma manjedoura e ali nasceu o menino Jesus. Enquanto isso, uma estrela no céu guiava os reis magos no deserto, e a estrela os guiou até o lugar da manjedoura, e ali eles levaram presentes ao Senhor, que nós sabemos que eram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Mas eu te faço outra pergunta: será que foi assim realmente que aconteceu? Vamos dar uma olhada nos textos que relatam esse acontecimento. São 2 livros aí que falam sobre isso, que é Mateus e o livro de Lucas. Mateus capítulo 2, versículo 1 diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo devia nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, na terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhe: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro,
incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonhos para não voltarem à presença de Herodes, e regressaram para outro caminho à sua terra. Você entendeu aqui a sequência dos fatos? Os magos vieram a Jerusalém e começaram a perguntar: puxa, vimos a estrela, nasceu o rei dos judeus, onde ele está? E esse papo incomodou Herodes e incomodou todos. E o Herodes ficou, como você já viu a descrição da crueldade do Herodes, o Herodes falou: oxe, já tem alguém aí, não sei se ele falou oxe, que não sei se ele, acho que não era baiano não, né? Mas vamos ao texto. O Herodes, ele ficou preocupado, ele falou: puxa, peraí, rei sou eu. E aí ele começa a investigar, procura aí nas escrituras a respeito dele, e acharam, falou: vai nascer em Belém, falou que nasceu em Belém. E aí ele chama os magos de canto e fala: ó, procura pra mim e tal. Quando você achar, me avisa que eu quero adorar também. Mentira, queria matar. Então os magos foram, a estrela os guiou, mas não os guiou para a manjedoura. Eles os guiou para a casa onde Jesus estava, porque aqui Jesus já havia nascido. Então eles vão até a casa e aí eles levam o presente. Quem que eram os magos? Os magos eram homens que se guiavam pela astrologia. Estes homens, como diz o texto, não visitaram Jesus em sua manjedoura, mas em sua casa. José, Maria e Jesus não ficaram morando na manjedoura, mas arrumaram uma casa em Belém e lá ficaram por um tempo, que também já vamos descobrir qual foi esse tempo. Vamos ao segundo texto. Lucas capítulo 2, versículo 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se, ou seja, alistar-se. O primeiro alistamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito. Enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam no campo e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhe tinha sido dito a respeito deste menino. Todos que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Então, aqui no relato de Lucas, completa o relato de Mateus e nos mostra que quem foi visitar o Senhor Jesus não foram os magos na questão da manjedoura, mas foram os pastores. Então, quem visitou o Senhor Jesus foram os pastores que pastoreavam na vigília da noite.
o que nos mostra que não era inverno, pois naquele lugar o inverno é cruel e implacável, nem ovelhas estariam no pasto, pois pasto não haveria por conta da neve e do frio, e nem Jesus sobreviveria em uma manjedoura naquele frio, somente envolto com os panos. E após o seu nascimento, Jesus ele vai para casa com seus pais, e por volta dos 2 anos de idade, os magos visitam e levam os presentes. Então demorou aí do nascimento para os presentes cerca de 2 anos. Por quê? Olha a decisão de Herodes aqui, ó. Como os magos não disseram aonde para o Herodes aonde os meninos estavam, e eles estavam procurando ali relatos da Bíblia e juntando esses relatos com o aparecimento da estrela, fazendo contas. Olha o que diz em Mateus 2,16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus e aos seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então, hoje você viu na Bíblia como de fato aconteceu o nascimento. Jesus nasce numa manjedoura. De fato, existe uma estrela no céu, mas de princípio, quem é guiado aí para a manjedoura são os pastores, que são avisados por anjos, dizendo que nasceu o Cristo, nasceu o Salvador. Esses pastores espalham essa notícia, e aí eles vão até Belém, veem o Senhor Jesus ali com os anjos, fala que tem uma milícia, um exército de anjos louvando ao Senhor. E ali se encerra aquele momento do nascimento. Maria e José vão para uma casa, e depois de 2 anos, por volta de 2 anos aí de intervalo, os magos vão visitar, levam ouro, incenso e mirra. Então que possamos ler a palavra do Senhor, que possamos ter essa curiosidade de saber. Talvez alguém contou uma história para você de Moisés, você já leu? Talvez alguém contou uma história de Davi para você e Golias, mas que você tenha curiosidade. O intuito desses estudos não é destruir nada sobre fé, sobre aquilo que você crê do Senhor Jesus, mas é despertar em você o desejo e a curiosidade de ler a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que esse estudo possa ter trazido a você esclarecimento sobre a história do nascimento do nosso Senhor e Salvador. Deus te abençoe e até o próximo devocional.